Olá, meu nome é Breno e neste vídeo eu vou apresentar parte do sistema de controle de fila de banco que desenvolvemos na linguagem C. E o objetivo desse sistema é simular o funcionamento de um banco que possui 5 caixas, mas apenas uma fila de atendimento. Como acontece na vida real, existem clientes prioritários, como idosos, pessoas com deficiência e etc. E para que esses clientes sejam atendidos mais rapidamente, o sistema separa os clientes em duas filas internas, uma fila de prioridade e uma fila normal. Porém, para garantir justiça, existe uma regra que diz que, após atender dois clientes prioritários, obrigatoriamente um cliente não prioritário deve ser atendido. E nesta parte da apresentação, eu vou explicar como funciona o cadastro do cliente e como ele é adicionado à fila correta dentro do sistema. É... Quando o usuário escolhe cadastrar um cliente, o sistema começa, né, lendo três informações essenciais, que é o nome do cliente, o CPF e se esse cliente tem prioridade ou não. Ah, esses dados são armazenados em uma estrutura chamada cliente, que funciona como um nó de lista encadeada. E cada cliente possui um campo prox, próximo, que aponta para o próximo cliente da fila. Então, depois que os dados são lidos, o sistema cria dinamicamente um novo cliente usando o malloc. E então verifica o tipo de atendimento. Se o cliente é prioritário, ele é colocado na fila de prioridade. Caso contrário, ele entra na fila normal. Então, aqui na função inserir fila, se ela estiver vazia, o novo cliente ele se torna o primeiro elemento da fila. Caso contrário, a função percorre a fila até encontrar o último cliente e o coloca no final, mantendo o comportamento de uma fila tradicional. Ou seja, quem chega depois vai sempre para o final da fila. E esse processo garante que as duas filas internas, a de prioridade e a normal, estejam sempre organizadas e prontas para a lógica de chamada de clientes, que utiliza a regra de atendimento dois prioritários para um não prioritário. Então, dessa forma, o sistema recebe um novo cliente, armazena os seus dados e o posiciona na fila correta para que o atendimento funcione, exatamente como seria no ambiente real de um banco. Olá, meu nome é João Guilherme e eu vou continuar aqui falando sobre duas funções. Seguir aqui, falando primeiro sobre previsão de atendimento e depois sobre exibir fila. Bom, para começar, previsão de atendimento é uma função void, então ela não vai receber nada, nem passar nada, e ela é uma função de consulta que ela vai percorrer as filas existentes sem alterar o que já está lá. Então, beleza, ela vai usar dois ponteiros temporários, ela não vai alocar nem liberar nada da memória. E agora falando mais especificamente sobre o código e sobre a função em si. Primeiro ela vai ter os dois ponteiros temporários, que vão ser P para clientes prioridade e N para clientes não prioridade. Beleza. A gente tem um while e nesse while a gente vai ter três casos bem simples. São bem assim. Primeiro, o caso que é só para clientes prioritários. E segundo, o caso só para clientes não prioritários. Eu vou falar desses dois casos juntos por um motivo bem simples. Eles são iguais, em teoria, Na questão de código e tudo mais, é bem assim. Eles não vão ter nenhuma regra além da própria regra específica de uma fila. Qual é a regra específica da fila? O primeiro que entrar vai ser o primeiro a sair, o último que entrar vai ser o último a sair. Nesses dois casos, em cada um deles, os clientes eles estão nivelados, eles estão na mesma regra, que é, primeiro, todos são prioritários, então ninguém tem prioridade em cima de ninguém, tá ligado? Eles são da mesma regra. E o segundo, todos são não prioritários. Então, é a mesma coisa. Vai apenas seguir uma fila normal. Vai ser cliente por cliente, seguidamente. Agora, o terceiro caso é o caso mais específico, que é o caso que a gente vai tratar mais normalmente, Que é o caso de clientes prioritários e não prioritários juntos. A gente vai usar uma regra bem simples que é de 2 para 1. A cada dois clientes prioritários atendidos, um cliente não prioritário vai ser atendido também. Então, o primeiro e o segundo prioritário que chegaram, atendido. Aí o primeiro não prioritário vai ser atendido. Aí depois o terceiro e o quarto prioritário, atendido. Aí depois o segundo não prioritário. E assim segue. Isso tudo
a gente vai ter sendo exibido uma simulação da chamada. Então, na tela vai exibir a simulação da chamada, que é o nome do cliente, aí depois do lado prioritário, aí depois o nome do cliente prioritário, aí depois o nome do cliente não prioritário. Isso tudo até que chegue em um dos casos, ou então até que acabe a fila. E é isso. Essa foi a função atendimento, ou de previsão atendimento. Bom, falando agora sobre a função exibir fila, ela tem basicamente uma função dupla, que vai ser, ela vai mostrar a previsão de atendimento e ela vai também exibir cada uma das filas, a fila de clientes prioritários e a fila de clientes não prioritários. Então, entrando agora no código, ela funciona bem assim. Primeiro, a gente chama a função previsão atendimento. Depois, a gente começa a mostrar a primeira fila, que é a fila prioridade, que vai ser bem assim. A gente vai ter o auxiliar para a fila e enquanto não for vazio, a gente vai percorrendo nome e CPF. Então, a gente vai passando cada um na fila e a gente vai depois exibindo. Aí a gente vai botar bem assim. Primeiro, fila prioridade. Aí a gente vai ter o nome do cliente, o CPF, vai ter também a plaquinha, prioridade. Beleza, vai para o próximo. Isso até o final da fila de prioridade. Então vai ter exibido primeiro a previsão de atendimento, então vai estar a ordem, né? 2 prioridade, 1 não prioridade, 2 até o fim. E a gente vai ter a fila prioridade seguindo essa lógica e a fila não prioridade seguindo a mesma lógica. A única diferença é que a fila não prioridade, ela vai ter, quer dizer, ela não vai ter a exibição de que é prioridade ali, apenas isso. Então a gente vai fazendo isso e o auxiliar vai cada vez passando para o próximo da fila, até que não tenha mais, que seja vazio e que se acabe o funcionamento, né? Então vai terminar e vai ficar por isso. Cá é a função Olá, o meu nome é Raíssa e eu vou explicar sobre a função chamar cliente, que é a parte pela qual fiquei responsável. Essa função, ela representa o momento em que um caixa termina o atendimento e solicita ao sistema qual cliente deve ser chamado em seguida. Logo no início da função, nós temos essa linha aqui, que é o int caixa, que vai criar a variável que vai armazenar o número do caixa que acabou de ficar disponível. Em seguida, vamos ter um printf, que vai imprimir na tela uma mensagem pedindo para o funcionário informar qual caixa terminou o atendimento. Logo depois, vamos ter um scanf, que vai ler o número digitado pelo usuário e vai guardar na variável caixa. Como internamente o sistema trabalha com índices começando em 0, a gente vai ajustar esse valor com essa linha aqui. Ela basicamente vai transformar o caixa 1 em índice 0, o caixa 2 vai virar 1 e assim por diante. A primeira validação da nossa função vai aparecer assim. Essa linha vai verificar se o número informado é menor que 0 ou maior que o limite de caixas disponíveis. Se for inválido, executamos essa linha aqui, que vai mostrar uma mensagem de erro, e logo depois interrompe a função para evitar continuar com o caixa incorreto. A segunda verificação é essa. Ela vai checar se o caixa formado está fechado. Caso esteja, vamos executar essa linha aqui para avisar o usuário e, novamente, vamos encerrar a função ali mesmo. Depois dessas verificações, a gente chega na parte mais importante da função, que é a escolha do cliente a ser atendido. Isso vai acontecer através dessa linha aqui. Essa linha vai chamar a função próximo cliente, que é quem realmente aplica a regra exigida pelo enunciado, que é atender 2 clientes prioritários para cada cliente normal. Ou seja, essa linha não só busca o próximo cliente, como garante que a ordem correta seja seguida. Logo em seguida, vamos ter essa verificação aqui, que vai checar se a função retornou null, o que significa que não existe ninguém na fila. Se isso acontecer, o sistema vai exibir nenhum cliente na fila e vai encerrar a função. Se o cliente existe, vamos registrar o atendimento com essa linha aqui. Essa linha vai somar 1 no contador de atendimento daquele caixa, que vai ser usado no relatório final do sistema. Depois disso, o sistema vai simular o painel de chamada do banco com as seguintes linhas aqui, esse bloquinho aqui. Ela vai ter o cliente chamado, né, que vai ser o cabeçalho da chamada, o nome do cliente, o CPF e o caixa ao qual ele deve se dirigir. Repare que aqui a gente vai usar um caixa mais 1,
porque embora o índice interno comece em 0, o usuário vê os caixas numerados de 1 a 5. Por fim, como esse cliente já foi totalmente atendido e não está mais na fila, fazemos a liberação da memória com free. Essa linha vai evitar desperdício de memória e vai manter a execução do programa limpa e eficiente. Então, essa parte inteira da função garante que o caixa informado é válido, o caixa, e eu voltei sem querer, o caixa informado é válido, o caixa está aberto, o caixa correto é selecionado, respeitando a regra de prioridade, o atendimento é contabilizado e o painel vai exibir todas as informações necessárias. Essa função ela integra diretamente a lógica da fila com o atendimento do banco, fazendo o sistema funcionar como um ambiente real de atendimento prioritário. Aqui eu trouxe a execução do nosso bloco, mostrando o cabeçalho, nome, CPF e o caixa ao qual o cliente deve se dirigir. E essa é a função chamar cliente. Olá, professora Meili. Então, boa tarde, meu nome é Yami. Eu fiquei com essa parte de relatório de atendimento. Eu vou explicar um pouco mais para que a gente usa essa função, como a gente usa essa função, quais prioridades a gente aplicou nessa função, porque além da fila de prioridade, a gente sabe que dentro de um código tão complexo como esse, é importante a gente aplicar outras estruturas de dados também. Nesse caso, dessa função, é a gente entender que ele, é ir além de fazer uma contagem simples, ou seja, de fazer uma interação, para que a gente tenha, no final das contas, o relatório de atendimento, né? É a gente transformar alguns dados que a gente está recebendo dessa iteração, para que depois a gente tenha a forma verdadeira desses dados em forma de clientes. Então, a gente precisa entender algumas coisas, né? Além da função que está iterando, né, esse problema para depois a gente chegar no resultado, a gente vai ter esse max caixas, que está definido como o máximo de caixas que a gente já tinha antes, e o atendido caixa. Vamos lá, vamos esse atendido caixa aqui. O que a gente precisa saber nesse contexto aqui? Então, como a gente pode ver que a gente definiu esse máximo de caixas em 5, né, porque é o que o problema pede pra gente, a gente define esse atendidos por caixa, mais simplesmente, definindo ele primeiro como vetor 0, né, para que a gente, quando a gente está usando esse tipo de array e esse tipo de contagem dentro do array, a gente tem uma simplicidade que entrega pra gente esse resultado em odd 1, né. Então, dessa forma, com essa eficiência que a gente tem, né, o que a gente consegue fazer dentro desse array? O array ele funciona como se fosse um placar. Cada posição, né, que a gente vai ter é o contador oficial de um caixa específico, do 0 ao 4, ou seja, do 1 ao 5, né, digamos assim também. Esse fato faz com que a gente tenha um baixo uso de memória e um baixo uso de sobrecarga também, porque a gente assim consegue, através desse array, né, a gente consegue contar e iterar da melhor forma possível. Esse iteramento acontece lá dentro da função do chamar cliente, né? Tem um iterador dentro da função de chamar cliente, que é o atendidos caixa, e ele recebe caixa e o mais, que vai iterar e ajudar com que a gente tenha essa iteração real dentro do nosso programa e dentro da nossa função lá, que gera o relatório para a gente, printando o que a gente tem. Dessa forma, a gente gera uma confiabilidade, né, dos dados, não podendo gerar erro, porque a gente tem essas formas de contar, e o relatório ele sempre vai ser atualizado toda vez que a gente tiver uma consulta anterior, né, que dá uma vantagem para a gente de evitar erros. Então, voltando à função principal que a gente estava trabalhando, né, quando a gente fala desse relatório aqui que ele vai ser impresso, usando a estrutura de dados array, junto com a fila de prioridade que a gente está trabalhando, o que a gente tem aqui mais diferencial assim do que a gente estava vendo no código em si, no outro código, é que aqui a gente vai ter na hora do print do relatório esse mais um, porque assim o cliente consegue ver de 1 a 5 e não de 0 a 4, como o array é nomeado.
Olá, pessoal. Meu nome é Paulo Fernando e nessa parte da apresentação eu vou falar sobre as funções fechar caixa e reabrir caixa. Bom, essas duas funções, elas estão diretamente ligadas com o vetor caixas abertos, que vai armazenar o valor zero se o caixa estiver fechado e armazenar o valor um se o caixa estiver aberto. Então, começando pela função fechar caixa, ela começa inicializando uma variável c, que vai armazenar o índice que o usuário vai escolher do caixa. Então, fazemos a pergunta para o usuário qual caixa ele deseja fechar e armazenamos esse valor. Logo após armazenarmos, fazemos também a decrementação, pois o vetor vai ler de 0 a 4 e não de 1 a 5. E então usamos a condicional if para verificar se o valor que o usuário escolheu, para verificar se o caixa que o usuário escolheu é válido. Se não for válido, vamos imprimir uma mensagem para o usuário identificando que esse caixa não é válido e fechamos o programa. Se o caixa for válido, então armazenamos o valor zero ao vetor caixas abertos no índice que o usuário escolheu, e assim concluindo a operação e enviando uma mensagem para o usuário: caixa, o índice que ele escolheu, fechado. Sobre a função reabrir caixa, ela segue a mesma lógica da função anterior, ou seja, ela vai inicializar uma variável c que vai armazenar esse índice, fazer a pergunta para o usuário qual caixa ele deseja reabrir. Então, fazemos o armazenamento desse número que o usuário escolheu e logo após a decrementação, pois o vetor não vai ler de 1 a 5, e sim de 0 a 4. Fazemos a verificação se esse caixa é válido. Se não for válido, imprimimos a mensagem para o usuário que não é válido e fechamos o programa. Se for válido, armazenamos o valor 1, que identifica que o caixa está aberto, ao vetor caixas abertos no índice que o usuário escolheu e imprimindo uma mensagem para o usuário: caixa, o caixa que o usuário escolheu, reaberto, e assim concluindo a operação. Então, o resumo dessas duas funções temos que elas são simples, práticas e seguras, é, fazendo a operação fechar caixa e reabrir caixa de forma totalmente segura. É isso, pessoal. Muito obrigado.